Fala família Liga, Igor falando e a Super Quarta chegou. Hoje, na Super Quarta, a gente vai ter finalmente o anúncio de juros dos Estados Unidos e mais principalmente ver a postura deles para o futuro. E também temos um padrão de fundo que vai se formar amanhã. Vamos entender isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. A gente tem conteúdos exclusivos por lá todos os dias, além de uma comunidade que se ajuda o tempo inteiro, sempre. No nosso grupo privado do Telegram, a gente troca muitos estudos, faz análise gráfica, muita gente já experiente lá, auxilia também quem está começando, então tá bem legal, cada vez mais nossa família crescendo. Mas vamos direto ao vídeo. Eu vou gravar esse vídeo de uma forma mais rápida, justamente porque eu quero soltar ele antes do pronunciamento do Fed hoje, que pode interferir muitas coisas, a gente sabe. Então é literalmente a Super Quarta e também vim aqui mostrar para vocês um padrão de fundo que vai se formar amanhã. Vamos entender o que é isso e também vamos falar um pouco depois em relação a essa reunião do Fed. Mas então, a gente tem aqui, esse é um tweet aqui do Directional Root, que ele mostrou isso no dia 19 de setembro. Aqui a gente tem a razão entre o custo base dos short-term holders, ou seja, dos holders de curto prazo, em relação aos holders de longo prazo. Então, basicamente, é uma razão entre holders de curto prazo sobre holders de longo prazo, o custo de aquisição, como se fosse isso, o custo de aquisição médio desses dois grupos tão importantes da gente diferenciar. Para quem não sabe, compradores de longo prazo, holders de longo prazo, são pessoas que seguram Bitcoin há mais de 5 meses. Então, a Glassnode classifica dessa forma e a gente nota aqui muito claramente que sempre que essa razão esteve 1, ou seja, como é que essa razão fica 1? Ela fica 1 se é uma razão simples quando o custo do curto prazo fica igual ao custo do longo prazo. Dessa forma a gente chega na razão 1 e vocês notam que sempre então, quando a gente chega na razão 1 e essas linhas se cruzam, ou seja, elas estão iguais, estão no mesmo valor, a gente teve então muito próximo dos fundos do Bitcoin. Vocês notam aqui o fundo de 2014, 2015, vocês notam aqui o fundo de 2018, 2019 e vocês notam aqui também que a gente está muito próximo de fazer esse cruzamento. Então o cruzamento ainda não aconteceu e eu vou mostrar para vocês quando ele acontecerá aqui no outro tweet dele, que é justamente amanhã, no dia 22 de setembro, muito provavelmente a gente vai ter esse cruzamento. Então ele atualizou aqui e ele bota aqui. Em 2014, a gente teve o fundo 6 dias antes do cruzamento. Em 2018, a gente teve o fundo 4 dias antes do cruzamento. Então agora nós estamos a 1 dia do cruzamento e ainda o nosso último fundo foi o fundo $17 mil em junho, que, como vocês sabem, para mim é a maior probabilidade da gente ter visto já o fundo, embora a gente tenha aqui esse padrão de fundo aqui que o Directional Root trouxe. Eu acredito que a gente tenha visto o fundo por 4 padrões de fundos que eu vou dar uma passada rápida agora. E a verdade é que a gente sempre tem muitos padrões de fundo para justificar, na verdade, o que a gente quiser. Então, a nossa ideia aqui, a minha ideia pelo menos, é apresentar para vocês os padrões, pelo menos os que eu utilizo, e a gente tem então vocês conseguirem tirar a própria conclusões de vocês, mas vocês já sabem que, na minha opinião, a maior probabilidade é da gente sim ter visto esse fundo. Vocês notam aqui que eu botei até no tweet da Liga. Se vocês não seguem a Liga no Twitter, sigam lá, Twitter Liga Cripto, Cripto com Y, a gente manda lá vários tweets todos os dias. Vocês notam aqui, esse é um dos indicadores mais importantes que a gente tem aqui também em relação a fundos. Na verdade, não é nem em relação aos fundos, porque mais importante da gente entender qual é o fundo é a gente entender bons momentos de acumulação. E a gente nota aqui que é muito claro, sempre que a oferta de Bitcoin está na sua maioria em prejuízo, a gente teve aqui em grandes períodos de acumulação próximos ao fundo. A gente teve aqui isso em 2019 no fundo, tivemos isso aqui no Corona Dump aqui também, como a gente viu, e mais recentemente, mais uma vez, a gente teve essa razão vindo aqui para baixo de 50%, ou seja, a maior parte da oferta do Bitcoin está no prejuízo.
A gente não tem aqui o histórico de 2015, mas também entrou essa razão no negativo em 2015, mostrando então que todos os fundos, essa razão, ela veio para baixo de 50%, maior parte da oferta em prejuízo. E então, dessa forma, é um padrão também muito claro de grandes acumulações. E família, pausa rápida, se você tem interesse em negociar criptoativo aqui no canal, a gente indica Bybit, tá com taxa zero no mercado spot, então não paga nada, mercado spot, taxa zero, e pro mercado futuro tá com uma promoção só até sexta-feira. Abriu conta pelo nosso link, depositou até $100 ou mais, então $100 ou mais, ganhou $20, equivalente a mais de R$100 para você fazer trade. Só vir aqui e mudar para português de Portugal, caso você goste operar no mercado de derivativos. E também estamos com uma parceria com SportsBets.io, aposta descentralizada, para quem gosta é só conectar a MetaMask e fazer sua fezinha. Então quem gosta desse entretenimento, eu sempre, como vocês sabem, aposto nos jogos aí do Flamengo. Caso você goste, só também link na descrição do vídeo. Precisamos identificar grandes períodos de acumulação. Vocês sabem que a minha estratégia é Dollar Cost Average por intensidade, ainda não estou na intensidade máxima. Caso o Bitcoin volte para $17 mil, a minha métrica de risco vai entrar em intensidade máxima. Se você não sabe do que eu estou falando, eu explico a fundo no curso, link na descrição do vídeo, ou então também vê o meu vídeo aí, tá aberto no YouTube, navegando no mercado Libra Cripto, meu vídeo vai ser o primeiro. Então se a gente puxar aqui, vamos falar aqui de alguns padrões de fundos. A gente puxa aqui, por exemplo, o Fair Value, e a gente puxa aqui também o Bull Market Support Band. Vocês notam aqui, um dos padrões é sempre que eles se cruzam para baixo, sempre aqui que o Bull Market Support Band cruza para baixo, a gente viu então, já tinha visto no caso o fundo do Bitcoin. A gente fez isso, esse padrão agora, até agora tem acertado. A gente fez isso aqui em 2018, como vocês notam, também aqui cravou em 2018, cravou o fundo do Bitcoin, e aqui também foi uma semana depois também do fundo de 2015. Então um padrão bastante assertivo no passado, que até agora vem se repetindo. Se a gente pegar aqui outro padrão, por exemplo, a gente chega no cruzamento aqui do Bull Market Support Band, por exemplo, com a média móvel de 100. A gente já mostrou também esse padrão no canal, e vocês vão notar que sempre que se cruzaram, a gente teve aqui, quando cruzou uma semana antes do fundo, aqui em 2018 a gente também teve uma semana antes do fundo, e aqui em 2015 a gente teve umas 2 semanas aqui antes do fundo. Então um padrão bem assertivo também, o cruzamento do Bull Market Support Band com a média móvel de 100 no gráfico semanal. Passando rapidamente, então, vamos adicionar mais um indicador aqui para a gente ver outro padrão de fundo. Lembrando que eu fiz já vários vídeos explicando esses padrões, falando detalhadamente de cada padrão. Então, caso você tenha interesse, é só buscar aí no canal. Estou dando uma passada rápida só para vocês entenderem aqui os padrões que eu utilizo e venho mapeando, na verdade, desde esse momento aqui que o Bitcoin perdeu a média móvel de 100, porque um dos padrões é justamente quando o Bitcoin perde a média móvel de 100, historicamente ele só perdeu, sempre que ele perdeu, na verdade, digamos assim, a média móvel de 100, ele foi fazer o seu fundo macro. Notem aqui, sempre que ele perde a linha verde no gráfico semanal, ele vai fazer o fundo macro e vai fazer rapidamente, encostando aqui na linha azul, que é a média móvel de 200. Sempre, então, a gente teve esse padrão. O Bitcoin nunca perdeu a média móvel de 100 sem fazer o seu fundo rapidamente, ali um mês e meio, e novamente mais um padrão que tem acertado, como a gente nota aqui, e por isso eu tendo a achar que a maior probabilidade é da gente ter visto esse fundo. Então perdeu a média móvel de 100, achamos a média móvel de 200, perdemos a média móvel de 200, sim, pela primeira vez na história a gente fica tanto tempo aqui abaixo. Então sim, a história nunca ela é idêntica, mas ela tende a rimar, e tá rimando, pelo menos por enquanto. E o último padrão de fundo, e esse a gente viu de certa forma mais recente, é quando a gente adiciona aí a média móvel de 50 semanas com a média móvel de 100, sempre que elas se cruzaram, a gente também já tinha visto aqui o fundo do Bitcoin. Notem aqui em 2018, elas se cruzaram, na verdade aqui 50 cruza para baixo da de 100, cruzou aqui no fundo, no último fundo de bear market, cruzou recentemente, a gente já viu por enquanto o último fundo em junho, cruzou aqui em 2015 também, já tínhamos visto. Então são 4 padrões, os 4 já aconteceram, os 4 já mostram que o fundo aconteceu. O fundo pode não ter acontecido? Óbvio que pode, sempre tudo pode acontecer, mas como vocês sabem, então, na minha opinião, a maior probabilidade de a gente já ter visto o fundo. Mas agora entrando em relação ao Fed, é óbvio que se hoje o Fed ele aumenta
100 pontos base, ninguém tá esperando 100 pontos base, todo mundo esperando 75 pontos base. Ele vai, aumenta 100 pontos base, tem uma postura mais dura, falando que vai aumentar mesmo, continuar aumentando até controlar a inflação, e é isso aí, não importa se o mercado vai sofrer ou não. Se a gente tiver isso, muito provavelmente que a gente vai ter um derretimento forte nos mercados e o Bitcoin achando um novo fundo. Porque esse é um evento, digamos assim, um evento para mim similar. É óbvio que, guardado as suas devidas proporções, um evento similar aqui ao do Corona Crash, que foi uma queda que ninguém esperava. Então ninguém espera que o Fed vai chegar hoje e falar que vai aumentar 100 pontos base, e é isso aí, e se quebrar, dane-se. Mas, caso ele tenha uma postura mais hawkish, que chama, ou seja, mais dura, a gente pode ver sim um derretimento nos mercados, e aí então a gente fazer um novo fundo. Mas digamos que em condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, CNTP, a gente já viu esse fundo, a maior probabilidade é disso. Então, assim, será que a macroeconomia, o contexto econômico, ele vai conseguir ser tão forte a ponto da gente ter um contexto diferente na história? Pode ser que sim, mas para mim a maior probabilidade até o momento é que não. Vamos ficar aguardando e nunca se esqueça, não importa o que eu ache, por mais que eu fale isso abertamente, para mim a maior probabilidade é que sim, não importa, porque a minha estratégia não muda. Se eu acho ou se eu não acho, eu poderia não achar e eu estaria tomando as mesmas ações, as mesmas atitudes. Por isso não importa muito se eu acho ou não, mas deixa aqui a minha opinião e explico por quê. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like, ativa a notificação. Segue a gente lá no Twitter, Liga Cripto, a gente sempre tá cobrindo os principais assuntos por lá. Não deixa de seguir a gente lá, Twitter da Liga. A gente sempre tá aqui, ó, Twitter Liga Cripto, cripto com Y, segue a gente lá. E também, dá uma olhada no nosso clube de membros, família crescendo a cada dia, conteúdos exclusivos, link na descrição do vídeo. E também, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Todos ótimo dia e até amanhã.